Bem, eu nunca pensei em ser empreendedora na vida, por dois grandes motivos. Primeiro, eu sempre julguei que eu não sabia vender, que para mim vender estava ligado muito a uma questão assim de pessoas que tinham necessidade, que estavam passando por privações. Porque o que eu tinha de experiência de vendas era aquelas pessoas mais humildes na escola que estavam sempre vendendo alguma coisa para ganhar um dinheirinho extra, para poder manter algumas de suas despesas. Então era meio que um preconceito que eu tinha em relação a vendas. E o segundo motivo era porque eu não sabia cobrar. Eu achava que se eu vendesse alguma coisa para alguém e as pessoas não me pagassem, eu não teria coragem de cobrar. Eu achava que seria uma exposição. Então, por isso, eu nunca me imaginei empreendedora. Para mim, isso era algo que realmente era impossível de acontecer na minha vida. Mas só que eu vim de uma trajetória de vida que eu vivi duas realidades diferentes. Eu vim da história do meu pai, que ele era uma pessoa de uma origem muito humilde e que prosperou muito na vida através do empreendedorismo. Porque meu pai, apesar de ter vindo de uma origem humilde, ele tinha uma mentalidade rica. Já minha mãe, ela veio de uma origem nobre. Meu avô materno era um homem muito rico, muito distinto, só que vivia na pobreza, porque a mentalidade que ele tinha na época era de acumular riquezas para deixar herança para os filhos. Então eles não usufruíram disso em vida. Meu avô, quando morreu, deixou os filhos realmente, deixou uma fazenda para cada filho, e alguns dos meus tios ainda hoje vivem dessa fazenda. E por conta disso, ele se privava de viver a riqueza que tinha, e meus tios, assim como minha mãe, foram privados de viver muita coisa. Então eles viveram com a mentalidade de escassez. E meu pai, que viveu pobre, ele tinha mentalidade rica. Então assim, eu tive essas duas experiências dentro da minha casa. E claro que a nossa tendência natural do nosso cérebro é atrair para nós aquilo que mais nos encanta, mais nos dá prazer. Então eu acabei admirando meu pai por tudo que ele desenvolveu, por tudo que ele construiu na vida através do empreendedorismo. E isso, depois eu vim entender que eu tinha sim uma veia empreendedora, eu tinha um perfil empreendedor, eu tenho uma mente muito criativa e isso é muito importante para o empreendedorismo. E através dessas experiências de vida de meu pai, eu fui despertando isso em mim, mas ainda assim, para mim, a área de atuação que eu escolhi exercer, a enfermagem, é uma área que não é muito promissora, pelo menos não era quando eu formei em 2001. Não era promissora para o empreendedorismo, até porque dentro da faculdade nós não somos preparados para o empreendedorismo, não se fala nada de empreendedorismo dentro da faculdade de enfermagem. Inclusive, para falar a verdade, eu sabia que meu pai fazia as coisas, mas eu nem sabia que o nome daquilo era empreendedorismo. Então, eu formei, nunca pensei em ser empreendedora, mas o que é que acontece? Eu, após a formatura, eu fui traçando o caminho que a maioria de todos os profissionais de enfermagem fazem quando se formam. Começamos a buscar empregos em algumas cidades, em alguns interiores, através de indicações políticas, através de alguém que indique, né, em alguma instituição privada ou pública, enfim. Essa normalmente é a trajetória dos enfermeiros. Logo que eu formei da faculdade, na verdade eu já saí com um emprego no interior, aqui na Bahia, e passei por muitos desafios lá, consegui construir algumas coisas, mas infelizmente, por se tratar de questões políticas e tudo, algumas coisas estavam conflitando com os meus valores e os meus princípios. Então eu optei por sair. Tive uma outra experiência também numa instituição pública, no PSF, que é o Programa de Saúde da Família, onde foi uma experiência extraordinária para mim. E em seguida, mas eu sabia que eu queria mais, porque isso tudo ainda era longe da minha cidade onde eu morava. Então eu ficava a semana toda fora e voltava só final de semana. Eu estava recém-casada e isso não estava sendo legal na minha vida, não era a vida que eu tinha sonhado para mim. E aí eu participei de um processo seletivo no Hospital Português em Salvador e graças a Deus eu fui aprovada nesse processo e
fui trabalhar no Hospital Português, que tinha um nível de exigência altíssimo, era uma instituição extraordinária para trabalhar. Gosto muito de lá, ainda hoje tenho excelentes lembranças de onde passei. E em seguida fiz mais um processo seletivo e fui trabalhar também no Hospital Santa Isabel aqui em Salvador e acabei associando os dois vínculos. Só que vida de enfermeiro, vocês colegas sabem que não é fácil. Então eu vivia trabalhando de hospital em hospital. Eu saía de um plantão para outro plantão. O que é talvez a realidade da maioria de vocês que estão me assistindo hoje. E muitos vivem essa vida por todo sempre. Tem pessoas que começam a trabalhar assim e se aposentam assim. O que é que tem de errado nisso, Dil? Nada, não tem nada de errado se a pessoa está satisfeita com isso, se ela se conforma com essa vida. Mas aquilo não me trazia conformidade, eu não me sentia feliz daquele jeito. Então, eu vivia de hospital em hospital e eu não tinha dias de folga. E as pessoas perguntam, quando foi que você despertou de fato para empreender na enfermagem? Ainda não foi nesse momento. Nesse momento eu decidi que eu não nasci para ter 2 empregos, para viver sufocada. Como que eu descobri isso? Uma prima que eu amo muito me convidou para ser madrinha do casamento dela. E infelizmente, por conta da carga horária que eu tinha dentro dessas 2 instituições, eu não pude ser madrinha do casamento dela. E aquilo me marcou muito. E meu marido acabou sendo padrinho dela com minha irmã, porque eu não pude ser. E naquele momento minha ficha caiu. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Onde é que isso vai parar? Eu, como eu disse, eu estava recém-casada, eu ainda não tinha filhos. E eu comecei a pensar, e quando eu tiver filhos? Quem vai criar meus filhos? E por conta disso, tomei a decisão de me desvincular de um dos empregos. No caso, eu saí do Hospital Santa Isabel e fiquei só no Hospital Português. E pouco tempo depois, eu fui agraciada com a maternidade. E aí, eu entendi na maternidade que eu precisava ganhar mais, mas eu não podia trabalhar mais. E de que forma eu ia fazer isso? Tinha que ter uma conta que fechasse, tinha que ter uma estratégia para que isso acontecesse. Porque eu não queria me privar de ser mãe, de cuidar de meu filho, de acompanhar meu filho, o desenvolvimento dele. Por conta disso, eu comecei a pensar, não, alguma coisa eu preciso fazer. E eu tenho ao meu lado um homem extraordinário, que também é um grande sonhador e que nós sonhamos os mesmos sonhos, nós chutamos para o mesmo gol. E isso foi muito importante também, porque é uma coisa que eu sempre falo, é sempre bom você ter ao seu lado pessoas que sonham com você, que apoiam os teus sonhos, que te motivam, que te incentivam. E isso fez toda a diferença na minha vida. E começamos juntos a pesquisar, a buscar estratégias. E eu tive a ideia de empreender na área de saúde. No início, isso me assustou também, porque eu não conhecia nenhuma enfermeira que tivesse feito isso. Eu não conhecia nenhuma história de sucesso nisso, e muito menos na área que eu decidi atuar, que foi a área de home care. Era algo muito novo na região, na época, tinham poucas empresas, inclusive em Salvador, que é a capital, e no interior não tinha nenhuma empresa. Mas eu estudei juntamente com meu marido, pesquisei, tive a ousadia e, como eu falei para vocês, eu saí do Hospital Santa Isabel, fiquei só no Português, eu engravidei. E quando meu filho fez 1 ano de idade, eu já estava em Feira de Santana com a minha empresa aberta. Então, assim, foi tudo muito rápido. Por que eu tô chamando a atenção para isso? Porque quando nós queremos algo, nós realmente precisamos agir, nós precisamos correr a favor do nosso sonho, na direção do nosso sonho. Senão o sonho vai virar só um delírio. Então, desde o momento que eu tive a ideia, eu não parei mais. Eu corri atrás, eu fiz tudo o que precisava, fiz inúmeras viagens, todas as minhas folgas eu ia para a Feira de Santana para poder estar articulando as coisas, desenvolvendo, desenrolando. E juntamente com isso a maternidade, que meu filho logo nasceu, e o meu trabalho no Hospital Português. Então, ser mãe não é desculpa para não prosperar, não é desculpa para não agir. Ter 1 ou 2 empregos não é desculpa para não mudar de vida. Tudo é uma questão de decisão. Eu decidi que eu não queria envelhecer pulando de hospital em hospital.
E a partir daí, no ano de 2005, em junho de 2005, meu filho fez o ano em abril, em junho nós já estávamos em Feira de Santana. Eu já tinha aberto a empresa antes, mas só pude ir em junho. E hoje nós já estamos, né, no mercado há mais de 17 anos e construímos uma longa história de sucesso. E eu confesso, não foi fácil, mas foi possível. E quantas coisas mais na nossa vida nós precisamos passar, nós precisamos decidir e fazer a diferença na nossa própria vida. Eu poderia estar até hoje como a maioria dos enfermeiros que eu conheço. E ainda hoje eu vejo poucos relatos de enfermeiros empreendedores. Aliás, de profissionais de saúde que são empreendedores. Eu creio que muito seja uma questão cultural, porque de fato as faculdades elas não nos preparam para o empreendedorismo. E eu fico até feliz que recentemente eu tenho recebido muitos convites de faculdades privadas, principalmente, para palestrar sobre empreendedorismo na área de enfermagem. E isso para mim já é uma semente linda que já está sendo germinada e que com certeza em breve estaremos colhendo grandes frutos, grandes profissionais, enfermeiros, enfermeiras, empreendedores de sucesso que farão a diferença na história da enfermagem.